Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas gostaria de lhe dar as boas-vindas mais uma vez ao nosso querido podcast A Vida é um Processo. Para o episódio de hoje, eu conversei com Deus, conversei com o Senhor, fiquei ajoelhada, fiquei orando, fiquei ouvindo alguns louvores, fiquei buscando, sentindo no coração qual era a palavra, também li trecho da Bíblia, enfim, fiz toda aquela busca do Senhor para poder encontrar uma palavra que eu pudesse aqui gravar e que pudesse te encontrar no momento que você precisasse ouvir essa palavra. Então, ela com toda certeza está sendo gravada com maior carinho para você e buscando um propósito para que ela encontre você no momento que você esteja precisando ouvir isso e que ela possa vir em benefício à sua vida, à sua alma, que você possa ter a sua esperança renovada, né? Que você possa estar cada vez mais perto do Senhor e ter as suas esperanças sempre renovadas, buscando sempre a presença de Deus na sua vida, tá bem? Conversando com o Senhor, eu comecei a relembrar do meu passado, de muitas coisas que eu fiz e de muitas coisas que eu larguei. Eu fui sentindo no coração, eu fui sendo guiada. Quanto mais eu fui encontrando o Senhor, menos algumas coisas foram fazendo sentido para mim. Inclusive coisas que eu passei assim anos da minha vida buscando, que eu passei muito tempo almejando aquilo, desejando, querendo, até mesmo considerando que minha vida era para isso. Então, por exemplo, eu tô falando da minha profissão. Eu fiquei muitos anos buscando ser engenheira. Eu sou engenheira de produção. E sim, assim eu serei até que eu morra. Eu sou engenheira e eu trabalhei 15 anos nessa profissão. Então, foram muitos anos, muitas aprendizagens. Eu tive a honra de conhecer outro país, tive a honra de conhecer outros estados, né, viajando a trabalho, procurando melhorar processos. E não me arrependo de ter feito tudo que eu fiz, de ter buscado tudo que eu busquei, porque era parte do meu processo, era parte da minha vida. Era o meu aprendizado, era a minha história. E eu segui fazendo isso, buscando tudo isso, sentindo que era para isso que eu tinha nascido, era para isso que eu tinha que lutar, que eu tinha que me esforçar, que eu tinha... Enfim, toda a minha vida, ela girava em torno da engenharia. Toda a minha vida era sobre isso e praticamente somente isso. Por muito tempo foi realmente muito focada nisso, né? E aí o que aconteceu? Deus gentilmente foi me conduzindo e tanto era parte do meu processo que eu aprendi a orar com o Senhor quando eu tava querendo desistir de engenharia, que eu tava achando muito difícil. Eu achava que era o meu caminho, que era o que eu tinha que fazer. E porque pessoas haviam me falado, e aí eu, enfim, cheguei à conclusão que era isso mesmo, e porque eu era boa em matemática, mas eu tava indo mal, eu não ia bem. Na escola eu ia muito bem, e de repente na faculdade eu já não ia tão bem assim. E aí acontece que eu pedi para o Senhor, eu pedi um sinal e eu falei: Senhor, se eu repetir de semestre, eu vou deixar a faculdade
não vou mais fazer engenharia, vou procurar outra coisa para fazer. Mas se o Senhor quer que eu seja engenheira, que eu aprenda sobre processos, então, Senhor, que eu passe de semestre que não vou saber nem explicar como. Pois bem, eu me lembro bem que eu fiz, assim, umas matérias muito difíceis e eu não estava conseguindo entender muito bem. Eu lembro que eu estudei bastante, mas eu não conseguia entender muito bem. E assim, só pra você ter noção, na escola eu tirava 10. Eu cheguei na faculdade tirando 1. E estudando, tá? Não é que assim, não, eu largava. Não, de forma alguma. Eu sempre fui muito assim, aplicada. E mesmo estudando eu tirava 1, porque tipo, não sei, eu fazia e tava errado. Eu não sabia explicar o que tava acontecendo. E pra mim aquilo foi assim, um baque na minha vida. Foi algo assim monstruoso, porque você segue uma vida crendo que você é muito bom naquilo, é muito bom nos estudos, e de repente você não é mais tão bom. Então é como se você perdesse sua principal característica, né? Como se você ficasse desnorteado. Eu fiquei desnorteada. E aí eu pedi para Deus esse sinal. Então, como você pode perceber, era bem provável passar de semestre, porque, sério, gente, era bem provável passar de semestre. E acredite se quiser, eu passei de semestre. Pois é, eu não tenho explicação nenhuma para ter passado de semestre. É verdade que eu levei DP, mas eu passei de semestre. E a minha oração era, Senhor, que eu passasse ainda que com DPs, mas que eu passasse de semestre se essa fosse a vontade do Senhor. E é isso que aconteceu. Eu levei 2 DPs, que era o limite na época, na minha faculdade, mas eu passei. E aí eu entendi que eu tinha que terminar aquela faculdade, que eu ia até o final. E eu lutei, eu sofri, tudo mais, até conseguir o meu diploma. Só que por mais que eu quisesse desistir, eu nunca desisti. Por quê? Porque Deus havia me dado essa direção. E eu vou te falar, nessa época, eu não era uma pessoa que buscava estudar sobre a palavra, eu não era... Enfim, eu não tinha aprendido muitas coisas que Deus me ensinou. Eu ainda não tinha, né, essa conexão. E eu ainda assim fiz essa oração. Eu acho que foi, assim, uma das primeiras vezes que Deus me ensinou como buscar Ele verdadeiramente. E foi na prática. Não foi com, né? Foi literalmente ouvindo a voz de Deus. Porque eu orava, né? Mas eu ainda não sabia muito bem, né? Muita coisa que depois eu fui aprendendo e ainda estou aprendendo, né? Continuamos, o processo de aprendizagem é contínuo. E ainda assim eu orei dessa forma, né? E hoje eu penso, meu Deus, como eu sabia que era dessa forma mesmo que eu devia buscar, né? Mas aí que tá, né? A orientação de Deus, a vontade de Deus. E não adianta, quando é a vontade de Deus na sua vida, aquilo que é a vontade de Deus deve acontecer. Então, sendo assim, eu me formei engenheira. E eu me formei engenheira e legal. Eu fui fazer as coisas que eu deveria fazer, né? Que era arrumar um emprego, era focar na engenharia. Um dia vou ser diretora de uma empresa. Vou voar. Pois bem, a vida é um processo, é o nome do canal, né? Então você já entendeu o que eu quero dizer pra você. Eu tomei uns 1000 tombos. Eu perdi a conta. Eu sofri em algumas empresas que eu trabalhei, inclusive questão de ouvir de pessoas que, assim, eram líderes, coisas que eu não queria ouvir. Eu cheguei a ouvir de pessoas que eu tava fazendo um trabalho, assim, simples, porque as pessoas me passavam um serviço simples, e aí eu era questionada assim, foi pra isso que você conseguiu o diploma, pra fazer esse tipo de trabalho? E eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a conhecer o que era o pânico. Eu às vezes ficava cerca de 1 hora, 1h30, sumida, chorando, mal.
eu comecei a me perder dentro de mim mesma e era questionada, né, pelos chefes onde eu tava e tudo mais. E eu sempre dava um monte de desculpas que provavelmente não colavam, mas era o que eu podia fazer. E eu não entendia porque tava tudo planejadinho, tava tudo certo, e como que tava acontecendo tudo daquela forma, né? Mas é aí que tá, é porque eu tinha que passar por estes processos. E hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que eu tive muita dor. Eu segui por um caminho que eu tinha que seguir porque eu precisava evoluir com esse processo, eu precisava aprender, eu precisava conhecer o que Deus queria me ensinar. E eu precisava aprender para também poder depois passar o meu testemunho para pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema. Talvez você que está aí me ouvindo hoje, talvez você esteja com o mesmo problema. Talvez em relação ao serviço, talvez em relação à faculdade, talvez em relação à sua vida pessoal, à sua família, eu não sei. Mas talvez tenha algo que você quis muito, que você buscou muito, que você imaginou tudo de uma certa forma, mas tudo escorreu pelas suas mãos, não foi como você planejou. E assim, eu posso te dizer que assim, Deus me ensina ainda que tudo tem um motivo, né? Tudo tem um porquê de estar acontecendo na nossa vida. Então, a mensagem que eu quero te trazer hoje é essa, de que Deus está te guiando por um caminho, assim como Ele também guia o meu, assim como Ele guia os nossos caminhos. E o nome da palavra de hoje é O Caminho na Direção do Senhor. Eu confesso para você que eu sinto no coração do que eu devo falar. Deus me orienta e as minhas palavras vão sendo guiadas. Eu não sabia nem que eu ia falar sobre um pouco da minha experiência aqui para você, da minha experiência profissional, mas eu acho que quando a gente fala com os nossos próprios exemplos de vida também, fortalece o entendimento, né? Então, só fluiu aqui, só aconteceu. Então, com a introdução, você já entendeu um pouquinho aqui da ideia do episódio de hoje. Então, assim, o que seria o caminho na direção do Senhor, né? Como que a gente pode encontrar este caminho? Como eu te dei ali um exemplo, né? Um exemplo da minha própria dor. Às vezes a gente não sabe o que fazer, não tem como fazer, assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Não tá vendo um caminho claro, não tá vendo acontecer as coisas como a gente gostaria. E só tem uma coisa que a gente pode fazer: confiar, aliás, duas, né? Confiar e entregar na mão de Deus. Então, com um exemplo de vida, inclusive, eu confiei e entreguei. Deus, se é sua vontade, vai ser assim, eu vou passar. Se não é sua vontade, não vai ser assim, eu não vou passar. Isso definiria o meu diploma, que depois definiria 15 anos da minha vida trabalhando com engenharia. Então, assim, era muito importante eu ouvir a direção do Senhor, caminhar na direção do que Ele queria. Então, buscar a direção de Deus, né? Fala na Bíblia, muitas vezes, Davi consultando o Senhor. Moisés super pedia direção, né, de Deus. E Deus guiava ali todo o povo de Israel, né? Sempre tinha ali o fogo para eles seguirem, né? Tinha sempre, eles estavam sempre sendo guiados no deserto para onde que eles deviam ir. Quando a gente ora, quando a gente busca a palavra, né? Naquela época, como eu falei, eu ainda não tinha aprendido muitas coisas que depois eu fui aprendendo, mas com uma própria oração mesmo, com uma simples oração, Deus já me guiou.
Então imagina o poder de uma oração e ainda de você ler a palavra, né? Então ler lá na Bíblia e de repente vir ali uma orientação para você. Você lê e você acaba tendo certeza, né? Sim, esse é o caminho que eu devo seguir. Sim, é isso que eu devo fazer. E aí vem a parte também não muito simples, né? Na verdade, essa parte não é simples. Você tem que confiar em Deus, mesmo que seja algo ilógico. Então, por exemplo, não tinha como eu passar de semestre, sendo bem sincera. Eu passei. Pois bem, trabalhei 15 anos na engenharia. E se eu te falar que eu comecei a sentir muito no meu coração que esse não era o meu caminho? 15 anos depois, tá? Eu estava bem, né? Com as empresas, eu estava aí. Não cheguei a virar diretora, não. Mas eu tinha uma carreira estabelecida. E o Senhor começou a tocar em mim e parecia que tinha alguma coisa errada. Mas era ilógico o que eu ia fazer. E eu falava, Senhor, eu chorei, eu busquei, eu orei, eu li a Bíblia, eu meditei, eu fui em cultos e chorando e louvando. E falava, Senhor, mas se eu sair do serviço, o que eu vou fazer? Mas como eu vou fazer? Tipo, e agora? E Deus começou a me orientar, começou a me mostrar um caminho novo. Inclusive, você já consegue perceber que o caminho que Ele me guiou foi da criação desse podcast. E Ele também me guiou a mudar de trabalho, a mudar de atividades. E Ele me guiou a fazer uma outra faculdade. Eu fiz uma segunda faculdade, tá? De marketing. E eu acabei também trilhando como social media, acabei mexendo também com logística. E quando eu vi, Deus foi abrindo a minha mente, assim, para fazer coisas que eu não tinha pensado em fazer. Coisas que eu não tinha planejado fazer. E é o que eu tô fazendo hoje. Hoje, eu faço funções que não tem nada a ver com as funções que eu fazia antes. Os caminhos de Deus, eles não são assim, eles não se fecham ali e acabou. Só que você tem que ter coragem. Porque quando Deus falou pra mim, solta, eu juro pra você, chorei, estremeci. Então, assim, eu não sou diferente de você não, tá? Eu sou um ser humano aqui também. Tô contando aqui a experiência no nosso canal. Eu chorei, eu estremeci. Eu lembro que eu pedi umas 80 confirmações pra Deus, pra ter certeza. E as confirmações aconteciam. E aí eu lembro que eu pedi demissão do meu último emprego, assim, como CLT. E a moça da RH conversou comigo, mas Yasmin, você tem certeza do que você tá fazendo, mas por que você quer sair e tal? E eu expliquei pra ela que não era mais, né, o meu caminho e tudo mais. E aí ela saiu da sala, porque ela foi buscar, enfim, papéis, né, as coisas pra eu assinar e tudo mais. E quando ela saiu da sala, eu me lembro que assim, a janela tava ali aberta e eu orei, eu fiquei orando enquanto ela saiu, assim, falando, Deus, o Senhor tem certeza, é isso mesmo. Eu devo fazer isso, Senhor. Confirma pra mim, Senhor, confirma pra mim, Senhor. Eu tô fazendo, eu tô indo em sua direção, tô seguindo no seu caminho, Senhor. Mas confirma pra mim, por favor, pra eu ter certeza absoluta disso. E eu lembro que eu peguei o celular, assim, abri o Instagram e tinha uma mensagem de Deus confirmando. Tinha uma mensagem de Deus confirmando pra eu fazer isso mesmo. Falando que Deus estaria comigo onde quer que eu fosse. E eu lembro que eu fiquei até emocionada. E só de lembrar, eu já fico até um pouco emocionada também, porque foi uma decisão muito importante pra mim. Pensa, meus anos de faculdade, mais anos de carreira, e você virar e falar, não é o meu caminho.
E Deus me orientou, falou, vai. E cara, eu precisei ter coragem para largar tudo e decidir mudar. E eu sentia no meu coração que eu tinha que apoiar o meu marido. Eu sentia no meu coração que eu tinha que me dedicar mais à minha família. Eu tinha que me dedicar em primeiro lugar ao Senhor no podcast. Que eu tinha que me permitir descobrir que existe muito mais do que só ficar ali buscando engenharia. Eu passei muitos anos da minha vida sendo escrava do que eu queria. Focando só ali em engenharia, focando só, ser uma profissional de sucesso, e parece que eu não prestava atenção em mais nada. Eu não via mais nada, parece que eu não via ninguém. Eu tinha uma mente fechada, sabe? E de repente Deus foi me fazendo soltar tudo. E dói, viu? O processo dói. Porque às vezes você ainda quer teimar e você fala não, e você tem que fazer. Porque você tem certeza, assim, eu senti no meu coração a certeza disso. E se você tá sentindo algo parecido, busca Deus, pergunta de verdade, Ele vai te guiar. Ele vai te guiar, mesmo que seja ilógico, mesmo que seja difícil. Mas você tem que ser forte, corajoso e seguir em frente. Porque às vezes você pede por mudança na sua vida, mas como você quer que sua vida mude se você não aceita a mudança, se você não muda com a mudança? Você tem que abraçar a mudança, você tem que ir em frente, aceitando a mudança e mudando junto com ela. E para isso também você precisa ser humilde. Sim, a parte mais difícil é porque a gente tem uma espécie de arrogância ali de falar que não, do nosso jeito a gente sabe que a gente tá fazendo, tá tudo certo. Mas por dentro a gente sente um vazio, né? A gente sabe que assim, eu tô certa, mas dentro tá um vazio. Não tá legal, né? E você tem que ter a humildade de você reconhecer de que, ok, que talvez esse foi o seu caminho até aquele momento, mas não é mais. Ou que talvez você pode ter escolhido um caminho que não era o melhor caminho para você. Entende? Então você vai precisar recalcular a rota. E tudo bem quanto a isso. Mas você precisa ter a humildade de aceitar que deve haver agora um recálculo da sua rota. Se você ler Mateus 2 na Bíblia, vai contar sobre a parte ali de quando Jesus nasceu e apareceu uma estrela no Oriente, né? A estrela de Belém. E o que acontece? Essa estrela brilhou ali e os 3 reis magos foram seguindo a estrela do Oriente para ir conhecer o Messias, né? Que eles já tinham visto ali uma profecia, eles já conheciam uma profecia e de que nasceria ali o Messias. E aí eles seguiram essa estrela e ela parou justamente aonde tinha nascido o menino Jesus. Ou seja, né? Eu tava pensando aqui sobre isso, né? Eu tava orando e já tá escuro, então tava reparando ali, tinha uma estrela brilhando. E eu tava pensando, né? Jesus é a nossa estrela, né? E olha como ele guia os nossos caminhos, né? Como ele é capaz de guiar. Então Deus ali com a estrela, ele mostrou aonde estava o Salvador. Ele mostrou onde é que estava um novo rei, né? Onde estava o Messias, aquele que seria o rei para todo sempre, aquele que seria o nosso Salvador. E a estrela era aquela luz maravilhosa que brilhava e mostrava o caminho para eles, da onde que eles iam encontrar Jesus. E aí você vê, por conta da estrela, por conta do brilho do Senhor, eles conseguiram encontrar o caminho na direção do Senhor. Então Deus, ele sempre vai colocar ali uma estrela na sua vida para te guiar. Sempre vai ter uma estrela de Belém na sua vida
para que você possa olhar e falar: poxa vida, eu vou seguir nessa direção, porque essa é a direção de Deus, essa é a direção para minha vida. E uma confirmação, usando a Bíblia mesmo, né? Clara, nossa grande fonte aqui, para a gente poder aqui conversar sobre os processos da vida. A própria Bíblia diz que Jesus é a estrela, né? Então, assim, em Apocalipse 22:16, diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então, olha que coisa linda, né? Uma estrela guiou até o nascimento de Jesus. Em Apocalipse a gente lê que Jesus é a estrela da manhã. E assim, lembrando daquilo que a gente estava falando, né? A estrela guiou até Jesus. E quem é Jesus? Trago mais uma passagem da Bíblia para você. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, tem as estrelas elas vão te guiar para encontrar Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É através dele, ele é o único caminho para você poder chegar até Deus. Então, assim, siga as estrelas que brilham para você. Eu sei que às vezes é um pouco difícil ver, porque imagina, né? A estrela tá ali brilhando e às vezes passam nuvens e você não consegue ver direito ali a estrela brilhando, né? É aquele momento que a gente não tá entendendo o caminho, que a gente tá com dúvida, a gente não tá sabendo o que fazer, ou como fazer, ou por que fazer, porque as nuvens estão ali na frente e não dá para enxergar, né? Ali a estrela, a gente fica com dificuldade de encontrar ali o caminho, né? Só que assim, não se esqueça do seguinte: apesar de as nuvens estarem ali na frente, a estrela não parou de brilhar por trás das nuvens. A estrela continua lá brilhando. Ou seja, por mais que tenham coisas te atrapalhando, tenham coisas dificultando a sua visão, isso não quer dizer que Deus te abandonou. Deus sempre vai estar lá brilhando para você. E uma hora, essas nuvens vão passar e você vai conseguir ver o brilho das estrelas, mais lindo do que nunca. E aí você vai saber o seu caminho. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Eu te convido a nos seguir no Spotify, a nos seguir no YouTube, a também fazer parte da nossa página do Instagram. Então tem bastante material legal que a gente posta lá pra gente refletir, todos nós juntos. E é um prazer para mim poder aqui compartilhar a palavra com você, compartilhar testemunhos e aprender junto com você, né? Eu também estudo e ensino, e quando ensino aprendo mais. Então é muito legal estar aqui com você. Sou muito grata a Deus por este canal, sou muito grata a Deus pela sua vida. E se você tiver com dúvida, essa mensagem era para mim? Mas é claro que era para você. Porque se não fosse para você, por que você acha que Deus teria feito você vir até aqui, clicado aí na sua telinha para assistir esse vídeo? Já parou para pensar? Ou você fica acreditando em coincidências? Já vou te falar uma coisa, tá? Eu não acredito em coincidências, eu acredito em providências. Tá legal? Então, te convido a estar aqui sempre acompanhando os nossos podcasts, os nossos materiais. São todos feitos com muito amor, com muito carinho, para te ajudar a trilhar aí os processos da vida, né?
Então a vida ela é cheia de processos, mas como eu sempre falo, a vida ela não precisa ser vivida sozinha. A gente pode se apoiar, tá bom? Então, nos vemos no próximo episódio do nosso querido podcast A Vida é um Processo. Tá legal? Então te vejo no próximo vídeo, hein? Um beijão!